Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ótimo domingo a todos vocês. Que o Senhor possa grandemente abençoar. E hoje é um dia até mais que especial, além de ser todos os dias abençoado. Hoje é o dia do meu aniversário, então, quando você for fazer as suas orações, lembra de nós nas suas orações, tá bom? Pedindo a Deus que nos abençoe, que nos dê força. Tudo que eu preciso é que Deus me dê força, sabedoria, entendimento para continuarmos fazendo a obra dele. Eu não quero nada, só quero força, sabedoria, conhecimento para transmitir às pessoas que querem amar a Deus, servir a Deus, o conhecimento. Só isso que eu quero, que Deus me ajude a ajudar pessoas. Este é o meu pedido e se você puder orar por nós, este é o meu desejo. Que Deus nos ajude a ajudar pessoas. Então, quando você orar, peça assim, Deus, ajude o pastor a ajudar pessoas. Se você quiser até se incluir, nesse grupo, fala, Senhor, ajude o pastor a ajudar pessoas, a me ajudar, e esse é o propósito que eu tenho aqui com vocês todos os dias. É por esta razão que nós temos aqui os nossos devocionais. Teve alguns devocionais que ficaram mais longos, porque o capítulo era maior, e a partir do livro de Atos nós teremos menores capítulos, então os devocionais serão menores, e enfim, acho que quem está aqui conosco já há um tempo, não está por causa do tempo, você está porque você deseja aprender e crescer. Capítulo 18 de João, vamos ver o relato, porque agora João começa a falar, explicar para nós, com detalhes sobre a prisão de Jesus. Nós já vimos do ponto de vista de Mateus, já vimos do ponto de vista de Marcos e do ponto de vista de Lucas. E agora vamos ler sobre a prisão de Jesus e depois Jesus perante Caifás e quando Pedro nega a Jesus. Vamos ver se confirma assim tudo que nós já vimos ou se tem alguma coisa diferente. Diz assim, capítulo 18. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, o que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos para fazer as suas orações, as suas meditações naquele jardim, na beira daquele rio, do ribeiro de Cedron. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas para prender Jesus. Era noite. Sabendo, pois, Jesus que todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse, a que buscais? Jesus adiantou-se. Jesus não esperou ele chegar e falar, ei, estamos procurando Jesus. Jesus já adiantou e falou, vocês estão procurando quem? Respondeu-lhe, Jesus Nazareno, disse-lhe Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Você vê que o Judas já não estava andando com Jesus. Judas já estava entre os inimigos de Jesus. Nós temos que ter cuidado hoje, porque existem pessoas que foram discípulos de Jesus, tá? Tiveram ligação fortíssimas com Jesus, mas hoje estão andando no meio daqueles que traem a Jesus, daqueles que odeiam a Jesus. Eles não seguem mais o Senhor Jesus, eles estão no meio dos hipócritas, dos fariseus, dos essênios, dos religiosos, assim podemos dizer. Opa, ai, obedece. A gatinha subiu aqui. Ai. Versículo 7 agora. Tornou-lhes, pois, a perguntar,
a quem buscais? E eles disseram, a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumpra a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha, e não beberei eu o cálice que estou para beber. Você vai me defender, Pedro? Eu não preciso que você me defenda, porque eu tenho que beber esse cálice. Não tem como você me livrar desse cálice que eu estou para beber. Então levaram Jesus. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram e conduziram-no primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Tinha um discípulo que conseguiu entrar, porque era conhecido do sumo sacerdote, conseguiu entrar na sala. E Pedro estava da parte de fora. Aqui não diz qual foi o discípulo que conseguiu entrar na sala para estar lá, onde estava Jesus e o sumo sacerdote. Pedro ficou do lado de fora, à porta. Saiu então um discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. Então Pedro conseguiu entrar. Então a porteira disse a Pedro, não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele, não, não sou. Ora, estava ali o servo e os servidores que tinham feito brasas e aquentava-se, porque fazia frio, e com eles estavam Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu, eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga, no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disso oculto. Tudo que eu falei para o judeu, falei no templo, falei na sinagoga, falei nos lugares e não falei nada oculto. Por que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram. O que é que lhes ensinei? Eis que eles sabem o que lhes tenho ensinado. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo, assim respondes ao sumo sacerdote. Respondeu Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal. Se falei bem, por que você está me ferindo? E Anás mandou-o amarrado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. E disse, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi no horto com ele? E Pedro negou outra vez. E logo o galo cantou. Então você viu que Pedro aqui passou bons ar puros, né? As pessoas tentando descobrir se ele era ou não um seguidor de Jesus. Agora vamos ver Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse, que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram, se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos, levai vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus, a nós não é lícito
matar pessoa alguma. Nós não podemos matar. Nós podemos pedir alguém para matar, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte ele haveria de morrer. Tornou-se, pois, a entrar Pilato na audiência e chamou Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? E respondeu Jesus: Tu dizes isto de si mesmo, ou alguém te falou que eu sou rei dos judeus? Pilato respondeu: Porventura sou eu, judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregam-te a mim? Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino, Pilatos, não é desse mundo. Eu daqui não sou. Eu não sou desse mundo. Se o meu reino, Pilatos, fosse desse mundo, os meus servos pelejariam contra mim. Eu tenho anjos para lutar por mim, Pilatos. Se o meu reino fosse material, vocês não colocariam a mão em mim. Vocês só estão colocando a mão em mim porque o meu reino é espiritual. Eu tenho que passar por isso. Disse, pois, Pilatos: Logo tu és o rei. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Você está dizendo que eu sou rei. É você que está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, Pilatos. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, Pilatos. E disse Pilatos: O que é a verdade? Você percebe que Jesus falando aqui, Pilatos já, que é a verdade? Dizendo isto, tornou aí ter com os judeus e disse: Gente, eu não acho nada de errado nesse homem. Eu acho que vocês estão querendo matar a pessoa errada. E não tem culpa nenhuma nele. Ele fala perfeitamente, ele explica tudo. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Agora complicou-se. Quereis que eu solte quem? Solte o rei dos judeus? Quem que vocês querem que eu solte? Ou vocês querem que eu solte Barrabás, que era um salteador, uma pessoa cheia de crime? Você acredita que as pessoas no versículo 40 disseram: crucifique a Jesus e solte Barrabás? Por isso que não dá para confiar no mundo. Gente, é só lendo a palavra, é só vendo a palavra. Você percebe que pela palavra, os religiosos preferiram matar Jesus do que se submeter ao ensinamento de Jesus. Eles não se entregaram ao que Jesus estava ensinando. Eles preferiram matar Jesus a se entregar para aprender, para receber o que Cristo estava ensinando. Claro que hoje nós olhamos e falamos assim: tudo isso tinha que acontecer para que se cumprisse e a salvação chegasse até nós, correto? Maravilha. Agora preste atenção. Hoje é diferente. Hoje você tem que tomar cuidado para você não ser manipulado pelo desejo dos religiosos, porque os religiosos, eles querem fazer com que você os sirva, com que você preencha todos os requisitos materiais das coisas e você não faça aquilo que Deus de fato quer que você faça. O nosso grande problema hoje chama os religiosos. E aí nós temos que orar para Deus nos livrar dos religiosos. Eu acredito, sinceramente, se eu pudesse, eu vou um dia, eu vou fazer isso, eu vou um dia entrar no Google Meeting e vou liberar um link para vocês, todos que me assistem aqui no YouTube, poder fazer um culto comigo ao vivo. Vou fazer isso, vou fazer um culto ao vivo com vocês, no Google Meet. Vou ver o rosto de cada um de vocês, para nós poder ter um contato. E eu quero perguntar a você uma pergunta. Tem lhe ajudado o jeito que nós temos feito aqui essa palavra? Tem lhe ajudado? Porque, olha, é o que nós estamos buscando aqui. Eu acredito que Deus tem um plano, Deus tem um propósito de nos ajudar.
Nós temos que aprender a palavra dele e não ficar preso na religião e nem nos pensamentos dos homens. Eu vi alguém falar o seguinte: as pessoas hoje nas igrejas, elas não lêem a Bíblia, elas apenas escutam o que o pastor falou ou o que a música cantou. E ela crê no que o pastor falou e no que a música cantou. E ela não lê a palavra de Deus. Nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos lendo a palavra, estudando a palavra para entender a palavra de Deus. Te convido para a oração agora. Pai Celestial, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço, meu Deus, que o Senhor, sendo o nosso bom Pai, o Deus que nos ama, que nos ajuda e que nos abençoa, coloca as tuas mãos na vida de todos que estão orando comigo agora. Onde quer que esta pessoa estiver, meu Pai, que ela receba as orações, que ela receba a graça, o poder, a unção que vem de Deus. Espírito Santo, estende as tuas mãos, dê a bênção a todos que oram comigo agora. Pelo poder e autoridade do Espírito Santo, eu oro entregando a vida de todos que oram comigo agora nas mãos do Pai, do Filho e também do Senhor Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus, e assim seja. Amém. Glória a Deus. Eu vou terminar aqui nosso devocional de hoje. Amanhã, segunda-feira, já entramos no capítulo 21, aliás, capítulo 19, aí faltando apenas o capítulo 20, tá? Capítulo 20 e o 21, tá? Faltando apenas o capítulo 20 e o 21. Vamos falar no capítulo 20. Nós vamos falar da ressurreição e as instruções de Jesus quanto aos discípulos. No capítulo 19 ainda, nós vamos ver a decisão de Pilatos, depois nós vamos ver a crucificação de Jesus, tá? E aí nós vamos ver os soldados e a morte de Jesus ainda está no capítulo de número 20, o corpo de Jesus colocado no sepulcro. Vai ser muito interessante este finalzinho do capítulo de João, tá bom? Deus abençoe a todos vocês ricamente, um forte abraço e até o nosso próximo devocional. Até lá.